Olá, tudo bem com todas e com todos? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 138 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Eu estou gravando essa videoaula numa manhã de terça-feira, véspera do solstício, 18 de março de 2025, para conhecermos a história de vida do espírito Joseph Maitri. E que história maravilhosa, que história interessantíssima. Vejamos, sem mais delongas, o quanto a aprender, o quanto de lição de vida tem a história dele, do Joseph Maitri. Então, sem mais delongas, vamos nós. Bom, vamos nós. Joseph Maitri, cego. Joseph Maitri pertencia à classe média da sociedade. Gozava de um modesto bem-estar que o punha ao abrigo da necessidade. Seus pais deram-lhe uma boa educação e destinaram-no à indústria, mas aos 20 anos tornou-se cego. Morreu em 1845, em torno do 50º ano, em torno dos 50 anos, né? Bom, uma segunda enfermidade veio atingi-lo, mais ou menos 10 anos antes de sua morte. Tornou-se completamente surdo, de sorte que as suas relações com os vivos não podiam ocorrer senão pelo toque. Não mais ver já era bem penoso, mas não mais ouvir era um cruel suplício para aquele que, tendo gozado de todas as suas faculdades, deveria melhor ainda sentir os efeitos dessa dupla privação. Que pudera merecer-lhe essa triste sorte? Não fora a sua última existência, porque a sua conduta sempre foi exemplar. Era bom filho, de um caráter doce e benevolente, e quando se viu, por acréscimo, privado do ouvido, aceitou essa nova prova com resignação e nunca murmurou uma queixa. Seus discursos denotavam uma perfeita lucidez de espírito e uma inteligência pouco comum. Veja bem o Joseph Maitri, veja bem que espírito nobre, benevolente, doce, gentil, paciente, resignado, resiliente, marca de espíritos já no caminho, né? Espíritos já esclarecidos, né? Muito diferente de nós que já começamos a reclamar pelas menores coisas, né? Ele ficou cego, ele não era cego de nascença não, porque quando você é cego de nascença, você nunca soube o que é ver, então você não vai sentir falta, você não vai sofrer. Mas tendo ficado cego depois de muitos anos, né, acho que com 20 anos ele ficou cego, minha nossa, a tristeza deve ter se abatido nele. E depois ele ficou surdo. Nós praguejamos contra céus e terra por causa de uma unha encravada, porque alguma coisa não vai bem, porque não conseguiu aquilo que queria, e milindres, milindres, milindres e mais milindres. Não é assim que nós somos? Claro que eu estou generalizando, tá? Eu não estou julgando ninguém, não. Tá? Mas eu mesmo sou assim um pouquinho também. Enfim, agora segue-se a instrução que ele deu depois, né? O espírito dele foi evocado, e aí agora vamos aprender muito com ele. Bom, uma pessoa que eu conhecera, presumindo que se poderia tirar úteis instruções de uma conversa com seu espírito, chamando-o, recebeu dele a comunicação seguinte, em resposta às perguntas que lhe foram dirigidas.
Paris, 1863. E o que se segue agora é aula pura. Meus amigos, eu vos agradeço por vos lembrardes de mim, embora talvez nisso não pensasseis, se não esperáveis tirar algum proveito de minha comunicação. Mas sei que um motivo mais sério vos anima. Por isso, entrego-me com prazer ao vosso chamado, uma vez que me fazem o obséquio de me permitir, feliz por servir à vossa instrução. Possa meu exemplo juntar-se às provas tão numerosas que os Espíritos vos dão da justiça de Deus. Vós me conhecestes cego e surdo, e vos perguntastes o que fizera para merecer semelhante sorte. Vou contar-vos. Sabei primeiro que é a segunda vez que sou privado da visão. Numa precedente existência que ocorreu no começo do último século, tornei-me cego com a idade de 30 anos, em consequência de excessos de todos os gêneros que arruinaram a minha saúde e enfraqueceram os meus órgãos. Já era uma punição por abusar dos dons que recebera da providência, porque era largamente dotado, mas em lugar de reconhecer que eu era a primeira causa de minha enfermidade, disso acusei esta mesma providência na qual, de resto, pouco acreditava. Blasfemei contra Deus, reneguei-o, acusei-o, dizendo que, se existisse, deveria ser injusto e mau, uma vez que assim fazia sofrer as suas criaturas. Deveria considerar-me feliz, ao contrário, de não ser, como tantos outros miseráveis cegos, obrigados a mendigar o pão. Mas não, eu não pensava senão em mim e na privação das alegrias que me era imposta. Sob o império dessas ideias e de minha falta de fé, tornei-me áspero, exigente, insuportável, em uma palavra, para aqueles que me cercavam. A vida era, doravante, sem objetivo para mim. Não pensava no futuro, que considerava uma quimera, depois de ter inutilmente esgotado todos os recursos da ciência, vendo uma cura impossível, resolvi dar-lhe fim mais cedo e me suicidei. Veja então aí a natureza do espírito, né? Na última encarnação, Joseph Maitreyi. Enfim, a essência do egoísmo, né? Do orgulho, do apego à matéria, né? E aí eu acho que eu vou parar aqui nessa descrição, porque orgulho, egoísmo e apego à matéria, né? É tudo aquilo que nos fale. É esse trinômio que nos leva à perdição, nos leva a negar Deus. Vocês viram aqui ele blasfemando contra Deus, não reconhecendo até que cego, né? Como muitos cegos que existem por aí, que têm que mendigar, que tornam-se esmoléis, ele não precisava disso, né? E nem sequer teve o ímpeto de agradecer a Deus por isso. Bom, agora segue, né? Ele tirou a própria vida, né? Então, nessa encarnação, né? Ele pôs fim à vida da pior maneira que se pode pôr a sua vida, né? Ao fim, pois ninguém pode pôr a própria vida ao fim, só Deus pode isso. Só Deus tem o direito disso. Mas, enfim, vamos ver agora o após, né? O após essa vida que ele violentamente tirou, né? Como ele despertou no mundo espiritual. E segue mais conhecimento, mais aprendizado. No meu despertar, ai de mim, estava mergulhado nas mesmas trevas em que estive durante a vida. Entretanto, não tardei a reconhecer que não mais pertencia ao mundo corpóreo, mas era um espírito cego. A vida de além-túmulo era, pois, uma realidade. Eu, em vão, tentei me furtar para mergulhar no nada. Eu me chocava com o vazio. Se essa vida deveria ser eterna, como ouvira dizer, estaria, pois, durante a eternidade nessa situação? Esse pensamento era terrível, né? A ideia do inferno eterno, né? Do sofrimento eterno. Eu não sofria nada, mas dizer-vos os tormentos e as angústias de meu espírito é coisa impossível. Quanto tempo isso durou? Ignoro.
Mas quanto esse tempo me pareceu longo, percepção, é por isso que muitos espíritos têm a ideia do sofrimento eterno, né? Porque para eles é muito longo, é como se fosse uma eternidade inteira, né? Bom, desculpa, exausto, enfadado, fiz enfim um retorno sobre mim mesmo. Compreendi que uma força superior caía sobre mim. Disse a mim que essa força podia. Disse a mim que, se essa força podia oprimir-me, poderia também aliviar-me. E implorei a sua piedade. Oh, o início do reconhecimento, quando você, na maioria das vezes, quando nós, na maioria das vezes, por força da dor, metaforicamente dobramos o joelho, reconhecemos o divino, reconhecemos a bondade, a justiça e o amor infinito de Deus, e a ele recorremos, é sempre assim, não é? Como diz o benfeitor Emmanuel, se não é pelo amor, na maioria das vezes é pela dor mesmo. Né? Bom, à medida que eu pedia e que o meu fervor aumentava, alguma coisa dizia-me que essa cruel posição teria um termo. A fé, a confiança, a agonia que, por vez, nos faz dobrar o joelho, pôr as mãos em posição e fazermos a prece, orarmos, né? Bom, enfim a luz se fez, o meu arrebatamento foi extremo, quando entrevi as claridades celestes e distingui os espíritos que me cercavam, sorrindo com benevolência, e aqueles que flutuavam radiosos no espaço. Vê que visão, né? Vê que visão incrível para quem estava cego, e como primeira visão, receber nos seus olhos espirituais luz, luz em forma espiritual, bamboleando, trelemuzindo, flutuando no ar. Que visão deve ter sido, que emoção, que alegria ele deve ter passado. Incrível. Quis seguir as suas pegadas, mas uma força invisível reteve-me. Então um deles disse-me, e aí a instrução dos espíritos que o rodeavam, né? De um deles, né? Então um deles disse-me, Deus que desconhecestes teve conta de teu retorno a ele e permitiu-nos dar-te luz, mas tu não cedeste, senão com constrangimento e a lassidão, a lascívia, né? Se queres doravante participar da felicidade que aqui se goza, é necessário provar a sinceridade de teu arrependimento e de teus bons sentimentos, em recomeçando a tua prova terrestre em condições onde estarás exposto a cair nas mesmas faltas, porque essa nova prova será ainda mais rude do que a primeira. Aceitei prontamente, prometendo-me muito não mais falir. Não tem como, né? Não tem jeito. É aqui na Terra, é o que eu tenho dito sempre. É nessa linda joia azul, é na matéria que nós temos que demonstrar o nosso aprendizado. É aqui na matéria que nós temos que demonstrarmos, e não é por devermos assim, não é um Deus que cobra, não, é para nós mesmos, é para o nosso aprendizado. Deus é muito superior a tudo isso, Deus é o Criador, Deus é algo que sequer entendemos, mas é a nós mesmos que precisamos provar, é a nós mesmos que devemos o aprendizado, é a nós mesmos que precisamos compreender e que precisamos chegar a esse nível indubitável de que eu melhorei, eu fiz a minha parte, eu não estou mais errando, ou pelo menos eu já comecei a acertar mais do que errar. E isso tem que ser vivenciado aqui na matéria, no corpo. Isso é necessário, é muito necessário. Bom, ele aceitou, né? Então você começa a entender, né, o porquê da última reencarnação, né? Portanto, retornei sobre a terra na existência que conheceis, né, a anterior reencarnação como Jofes Metri. Não tive dificuldade em ser bom, porque não era mal por natureza. Revoltara-me contra Deus, e Deus puniu-me, visão dele.
Deus não pune, ele educa, né? Mas é difícil entender isso também, porque nós só nos revoltamos. Bom, retornei com a fé inata. Foi por isso que não murmurei mais contra ele e aceitei a minha dupla enfermidade com resignação e como uma expiação que deveria ter a sua fonte na sabedoria ou na soberania e soberana justiça. Soberania de Deus, né? O isolamento em que me encontrei nos últimos anos nada tinha de desesperante, porque eu tinha fé no futuro e na misericórdia de Deus. Ele me foi muito proveitoso, porque durante essa longa noite, onde tudo era silêncio, a minha alma mais livre lançava-se para o eterno e entrevia o infinito pelo pensamento. Uma vida sem luzes, né, materiais, cego, uma vida sem áudio, sem som, surdo. Por outro lado, confere a calma, confere o ambiente perfeito para a reflexão, para a meditação, para, quem sabe, exercitar os outros olhos, os olhos de ver, que Jesus tanto falava, né? Será? Enfim. Quando chegou o fim, e ele continua, né? Quando chegou o fim de meu exílio, o mundo dos espíritos não teve para mim senão esplendores e inefáveis prazeres. Um retorno diferente, né? Eu me lembrei agora do retorno do filho pródigo, né? E agora, olha o arremate. Vejam bem a conclusão maravilhosa agora. A comparação com o passado fez-me achar relativamente a minha situação muito feliz, e disso rendo graças a Deus. Ou seja, ele havia galgado alguns degraus, né? Havia superado essa postura de blasfemar, de reclamar, de nunca se conformar com nada. Mas, quando olho para a frente, vejo o quanto estou ainda longe da felicidade perfeita, né? É isso, quando nós melhoramos, né? Quando nós conseguimos melhorar, percebe-se que parece que cada vez mais que se melhora, percebe-se que mais ainda temos o que fazer. É como estudar física e matemática. Quanto mais você aprende, mais dúvidas você tem. Bom, olha só, eu expiei, mas é necessário reparar agora. Minha última existência não foi proveitosa senão a mim unicamente. Espero logo recomeçar uma nova existência em que poderei ser útil aos outros. Isto será a reparação de minha inutilidade precedente. Só então avançarei no caminho bendito, aberto a todos os espíritos de boa vontade. Minha nossa. Sempre a servir, né? Nós estamos aqui para muitas coisas, né? Aprender a amar, aprender sobre ciências, artes, aprender o que você tem inclinação, desejo e aptidão e que você se sente apto nos seus desejos, o que lhe faz feliz. Nós estamos aqui para aprender, claro. Sobretudo, como diz a Melinha na canção, né? Que Deus nos criou para amar. Mas, sobretudo, nós estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para nos ajudarmos, para a caridade, para ajudarmos uns aos outros. Olha só o Joseph Maitreyi compreendendo que até agora ele viveu aquele expurgo, aquele purgo dele mesmo, e agora ele precisava ser útil. E precisamos ser útil no trabalho profissional, no trabalho não profissional, no trabalho em casa, na seara espírita, no templo religioso, na igreja, no culto, onde quer que você esteja, nas filas, nas feiras livres, onde quer que você esteja e onde quer que apareça a oportunidade de servir, é para isso que nós estamos aqui. A doutrina espírita, acredito eu, deixa muito claro isso, muito claro isso. Bom, e a mensagem se encerra, né, com o Joseph carinhosamente nos relatando. Eis a minha história, meus amigos. Se meu exemplo puder esclarecer alguns de meus irmãos encarnados,
e evitar-lhes o lamaçal onde caí, terei começado a quitar a minha dívida. Lindo, 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 lindo demais, poderoso demais, grande demais. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, e assim nós terminamos o livro O Céu e o Inferno. Terminamos. Essa foi a última mensagem do livro. Terminamos essa obra. Foram 138 aulas. Espero eu que elas tenham sido úteis, que elas continuem sendo úteis. Divulguem-nas para quem tem vontade de aprender. Não por minha causa, eu só fui um mero veículo de tentar facilitar um pouquinho. Longe, muito longe mesmo de perfeição, ou mesmo de ser bom. Mas eu penso que eu, né, em nome e representando o Lar dos Humildes, eu penso que nós contribuímos para o aprendizado, para as reflexões, para as meditações, e a partir daí a decisão é de cada um de nós, né? Como escreveu Charles Baudelaire no maravilhoso poema Embriagai-vos. Ele termina o poema dizendo assim: embriagai-vos. Mas de quê? De vinho, de virtude ou de vícios? É vossa, é nossa escolha, que possamos escolher o melhor. Não é assim? Que Deus nos permita. Eu agradeço a Deus e a Jesus Cristo de todo o coração por esse trabalho. Agradeço ao Diego é que faz a edição e a postagem desses vídeos. Agradeço a toda a equipe do Lar dos Humildes, né? Agradeço ao Neto, que é o nosso presidente no momento, na nossa gestão. Agradeço a ele pelos conselhos, por orientações e por muito dos nossos bons diálogos. Enfim, e agradeço finalmente, mas com importância superlativa, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, né, nessas 138 aulas. Espero que tenha valido a pena. Deixem aí as impressões de vocês, só se vocês quiserem, tá bom? Bom, eu me despeço como sempre, né? Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou. E cuidem uns dos outros. Cuidemos uns dos outros. Terminou a obra, O Céu e o Inferno, viu? Mas não terminou o trabalho, não. Vamos lançar, possivelmente já na próxima semana, a nossa próxima empreitada, o nosso próximo estudo. Qual será, hein? Qual será? Aguardem que novos estudos virão, novo estudo virá. Com fé em Deus, fé na vida, fé no hoje, fé no amanhã. Tchau.